Então, iniciando mais uma aula de física, na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre campo elétrico, força elétrica, para que a gente consiga, na verdade, consolidar os conteúdos que nós vimos nas últimas aulas. Então, já deixem o caderno preparado, tudinho, que a aula hoje só tem conta. Então, bora lá. Esse exercício eu me lembro de ter feito com vocês. Eu vou diminuir aqui o tamanho da minha tela. Todos estão vendo o slide direitinho? Esse exercício eu me lembro de ter feito com vocês durante a aula, mas a gente vai fazer ele de novo para relembrar alguns conceitos. Então, leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto as certas, aí marca C, ou erradas, marca E. E em seguida marque a alternativa correta. 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga-fonte e do meio. Só lembrando, carga-fonte é a carga geradora, a carga que produziu o campo. Então, isso está correto. E depende também do meio, uma vez que a minha equação de campo elétrico ela depende de uma constante, que é aquela constantezinha K, e essa constante depende também do meio. Então, afirmativa 1, afirmativa correta. Em torno de uma carga, sempre haverá um campo elétrico. Nessa afirmativa, nós temos que prestar atenção em uma coisa. Sempre vai haver campo elétrico se tiver uma carga elétrica. Só que nós só vamos conseguir verificar e medir o valor desse campo elétrico no momento em que a gente aproxima dele o que nós chamamos de carga de prova. Mas sempre vai existir sim. Nem sempre a gente vai conseguir verificar, mas sempre vai existir. Então, correta também. E por último, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Também está correto. O nome já está dizendo que é um campo que não muda. Ele está lá o tempo inteiro igual. Então, resposta correta, letra E. Correto, correto e correto. Para frente, alguma dúvida? Eu vou pedir que, se vocês tiverem dúvida, vocês interrompam e falem pelo microfone, porque fica difícil de ler no chat, tá? Então, próxima questão. Uma carga de 2 coulombs está situada num ponto P e nela atua uma força de 4 newtons. Se esta carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3, qual será a intensidade da força elétrica sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Então, para que a gente consiga resolver esse exercício, a gente tem que fazer uma relação entre força elétrica e campo elétrico. Para que a gente faça essa relação, eu preciso que vocês lembrem dessa equação aqui, ó. Campo elétrico é igual a força sobre a carguinha. Então, se eu tenho, por exemplo, um ponto P aqui nesse espaço, e nesse ponto P eu tenho uma carga aqui que produz o campo. E essa carga e esse ponto P é dentro desse campo elétrico. Então, eu vou ter esse campo elétrico e aqui é o que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Nesse ponto P, eu coloco uma carga de 2 coulombs. Então, eu vou colocar uma carga de prova de 2 coulombs, certo? Nesse ponto P, que é gerado por essa carga aqui, Qzão. Eu vou colocar uma carga aqui nesse ponto P, para que eu consiga calcular qual é o campo elétrico
que está produzindo essa interação. Então, o que é que eu tenho na questão? Vamos voltar à questão para a gente anotar os dados. Na questão eu tenho que uma carga de 2 coulombs vai ser colocada num ponto P, e nesse ponto aqui eu tenho um campo elétrico atuando. Só que vai surgir também uma força de 4 newtons. Então, dados. A força vai ser igual a 4 newtons. E a primeira carga, que é a carga de prova, vai ser de 2 coulombs. Então, primeira coisa nessa questão que a gente tem que fazer, descobrir qual é o campo nesse ponto. É fácil? É. O que é que eu faço? Eu tenho que a minha equação é força sobre carga. A minha força vale 4, a minha carga 2. 4 dividido por 2, isso me dá um campo de 2 newtons por coulombs. Já descobri o campo. Aí agora vamos voltar para a questão. Na questão, tem me dizendo o seguinte: se essa carga de 2 coulombs, que é a minha carga de prova, for substituída por uma de 3, qual vai ser a força que vai atuar nesse ponto P? Entra uma segunda reflexão agora nesse momento. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, e ao invés de no ponto P ser uma carga de 2, agora vai ser uma carga de 3 coulombs. Mas aí eu pergunto a vocês, o campo mudou? Não, quem gera o campo é essa carguinha aqui, ó, preta. Então, independente do valor da carga que eu colocar aqui nesse campo, independente da carga de prova, a carga geradora não mudou, o campo não vai mudar. O campo só vai mudar se eu mudar a minha carga geradora. Certo? Então, o que é que eu faço? Como eu sei que o campo não mudou e agora eu quero descobrir a força, eu vou ter que ver de novo a relação entre campo, força e carga de prova, porque agora eu botei uma carga de prova com carga maior. Então, o que é que eu faço? O campo eu descobri que vale 2, a força eu não sei quanto é, e a minha carga de prova agora é 3 coulombs. Então, o que é que eu faço? Esse 3 que está dividindo, eu jogo para o outro lado, multiplicando. Então, minha força vai ser igual a 2 vezes 3. F é igual a 6 newtons. Essa é a questão. Se antes eu tinha uma carga de 2 coulombs que estava gerando uma força de 4 newtons, agora eu tenho uma carga de 3 coulombs que está gerando uma força de 6 newtons. Se eu quisesse descobrir, por exemplo, qual é que seria a força se ao invés de colocar uma carga de 3 coulombs, eu colocasse uma carga de 500 coulombs, seria fácil? Seria 2 vezes 500. Porque a força, o campo e a carga de prova, elas estão relacionadas. É assim que eu descubro qual é a interação que está acontecendo nesse caso. Por quê? Porque a força elétrica é uma força de interação. O campo elétrico é uma característica da carga elétrica, mas a força elétrica ela é vinda através de uma interação. Se eu souber como é que as cargas interagem, eu consigo descobrir o valor do campo. Alguma dúvida nessa questão? Hein, meninas? Copiaram? Fala, Mari. Oi, prof, cheguei agora. Mas deu para entender? Deu sim. A gente vai fazer vários exercícios hoje.
A aula de hoje vai vir só com exercícios. A gente vai fazer exercícios mais fáceis e exercícios mais difíceis, porque eu percebi que vocês tiveram bastante dificuldade na resolução daquela atividade que eu passei na plataforma. Então, uma forma da gente sanar isso é eu trazer esses exercícios na aula de hoje. Tá? É verdade. Então, bora pra frente? Tiraram print? Bora. Tirem um print pra gente poder continuar. Então, pra frente. Já. O campo elétrico criado... Eita, vocês estão vendo não, né? Ah, meu pai. Agora apareceu, não apareceu? Apareceu. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a distância D. A que distância D se refere o valor desse campo? Eita, essa é um pouquinho mais difícil. Mas bora lá. Eu tenho aqui um campo elétrico. Eu vou colocando aqui no tablet, desenhando para a gente poder entender o problema. Eu tenho essa carga aqui azul, que vai ser a minha carga geradora, tá? E essa carga vai me gerar um campo aqui ao redor dela. Imagine que esse campo é igualzinho, bem direitinho, os círculos são perfeitos, porque eu sei desenhar maravilhosamente bem. Então, tá aqui o campo elétrico, certo? Nesse campo elétrico, eu tenho o valor dele. Esse campo vale 9,0 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb. Eu sei que esse campo ele está no vácuo, então K0 vai ser 9,0 vezes 10 elevado a 9. E ele me deu uns dados. Os dados são que a carga elétrica geradora desse campo vale menos 4,0 vezes 10. Espera aí, só um pouquinho, galera. Quatro vírgula zero vezes 10 elevado a menos 12. E só. Olha aí os dados, ó. Eu tenho aqui. Estão vendo a minha setinha? Tá aparecendo meu mouse para vocês? Tá. Eu tenho um campo elétrico de intensidade 9 vezes 10 a menos 1. Eu tenho a carga geradora. E eu sei que esse campo ele é no vácuo. Tem aqui dizendo, ó, no vácuo. Então, eu consigo agora, com os meus dados, calcular qual é a distância entre esse campo, essa carga que está gerando um campo, e uma carga de prova que vai ser colocada aqui no ponto P. Como para que eu saiba essas informações, eu não preciso saber qual é o valor da carga, eu só preciso saber a que distância essa carga vai estar, para que esse campo dê esse valor aí de 9 vezes 10 elevado a menos 1. Como é que eu faço isso? A minha equação de campo elétrico é igual a K0 vezes a carga geradora, o valor da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Eu sei o valor de E, eu sei o valor de K0, eu sei o valor da carga geradora. Eu vou substituir esses termos e depois vai ser só matemática. Então, como é que eu faço? O meu E vale 9,0 vezes 10 elevado a menos 1.
O meu K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9. O meu Q vale 4,0 vezes 10 elevado a menos 12. Professora, por que você não usou o sinal de menos? Porque no nosso caso, eu tenho que o menos, ele só indica se o campo ele foi gerado por uma carga positiva ou negativa. Ele só indica se o campo ele é um campo de afastamento ou de aproximação. Então, em termos matemáticos, o sinal de menos não afeta em exatamente nada da nossa conta. Certo? Dúvida? Certo. É difícil daí, mas... Isso. Não, mas você vai ver que vai ficar mais fácil, porque até agora a gente só fez substituir. Dividido por D ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? Vamos organizar a matemática dessa conta. Tudo que tem número para um lado, tudo que tem letra para o outro. Como é que eu faço? Eu vou primeiro mexer com esse número aqui, ó, que ele está multiplicando uma fração. Se ele está multiplicando, se eu quiser passar ele para o outro lado, eu vou ter que passar ele dividindo. Então, aqui eu vou repetir o 9 vezes 10 a menos 1 e vou dividir o 9 vezes 10 elevado a 9. Isso tem que ser igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 12 dividido por D ao quadrado. Dúvida? Alguma dúvida tá aí? Não, até aí não. Não, né? O que é que eu posso fazer para simplificar a minha conta? Eu sei que 9 dividido por 9 vai me dar 1. 1 vezes 10 elevado a menos 1. E eu já ensinei a vocês que se eu quiser mexer com esse 9 aqui de baixo, fica mais fácil se eu passar ele para cima. Como é que eu faço isso? Repito a base lá em cima e o 9, ao invés de ir positivo, ele vai com o sinal contrário. Então, ele vai negativo. Isso vai restar 4,0 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por D ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Não? Não, pode ir. Vamos resolver a notação científica. Esse 1,0 eu vou deixar ele aí porque ele é o meu número que está na frente da minha potência. Vou repetir a base. E agora eu vou somar os expoentes. Como todos dois são negativos, isso vai me dar um negativo aqui na frente. E 1 mais 9 dá 10. Isso tem que ser igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por D ao quadrado. Aí agora eu vou fazer assim, ó, para ajudar a gente na matemática. Esse número que está aqui em cima, eu vou passar ele aqui para baixo, dividindo. E esse que está aqui, eu vou passar aqui para cima, multiplicando. O D vai para cima e esse do outro lado vai para baixo. Por que eu faço isso? Porque eu quero descobrir quem é que vale D. Então, D ao quadrado vai ficar aí sozinho. E agora vai ficar 4,0 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 1,0 vezes 10 elevado a menos 10. Isso vai me dar simples, rápido e fácil. 4 dividido por 1, que é esses números aqui da frente, ó. 4 por 1. 4 dividido por 1 dá 4.
E agora eu vou mexer de novo nas potências. Vou repetir o vezes 10 elevado a menos 12 e vou passar o vezes 10 elevado a menos 10 para cima. Para eu passar para cima, é só ele ir lá para cima, só que com o sinal contrário. Então, d ao quadrado tem que ser igual a 4 vezes 10 menos 12 mais 10, isso vai me dar menos 2. Alguma dúvida até aí? Hein? Complicado, não vai dar pra ir. Que complicado o quê, mulher? Isso é mais fácil do que 2 vezes. Como é que eu faço para tirar a raiz desse número? Porque se eu tenho um d ao quadrado aqui, esse quadrado tem que ir para o outro lado e tem que deixar só a letra d. Esse quadrado, para ir para o outro lado, ele vai como uma raiz. E eu errei aqui, não é 1, é 2. Pessoal, se a gente for fazer a raiz desse número aí, eu tenho que tirar primeiro a raiz desse da frente. Quanto é que é a raiz de 4? D tem que ser igual. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? Vocês estão no terceiro ano, viu? É obrigatório saber isso. A raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E agora eu preciso tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó. O vezes 10, ele vai ficar aqui fora. E para tirar a raiz quadrada desse número, eu faço assim, ó. A raiz quadrada, ela tem um 2 aqui fora. Eu vou pegar esse 2 que tem aqui, essa potência, e vou dividir pelo 2 de fora. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2. Isso vai me resultar em um menos 1 aqui fora. É assim que se tira a raiz quadrada de uma potência dentro de uma raiz. Isso é a mesma coisa, 2,0 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,2 metros. Tá aí a resposta da atividade. Essa é um pouquinho mais difícil, não é? Mas só porque envolve muita matemática. Então, Essa daí é difícil demais, viu? Mariana levantou a mão, mais alguém? Foi sem querer, professor. Na dúvida, o que é que vocês fazem? Copiem, porque vai ser preciso aprender a fazer esses exercícios. Eu vou deixar aqui na tela para vocês copiarem rapidinho. Começa aqui de cima, ó. Tá dando para ver desse jeito? Dá. Copiem ou tirem o print. Nas aulas durante a semana só estão assistindo aula vocês 4? Rapaz, eu comecei a assistir agora. Muito bem, é para voltar a assistir mesmo. E aí, pode descer? Pode. O outro print é esse aí. Pronto? Já, tudo certo, nada errado. Então, resposta certa, 0,2 metros. Próximo exercício.
A intensidade de um campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme é... O que é que eu vou fazer, na verdade? Eu vou resolver primeiro a atividade. Aí, se der tempo, eu volto para esses. Beleza? Porque aí, quem não fez a atividade já fica com uma certa ajuda para conseguir entregar. Então, essa é a primeira pergunta. Ó, uma carga elétrica pontual, cujo valor é Q igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 12, gera um campo elétrico ao seu redor. Sabendo que a distância é de 0,2 metros e que K0 vale 9 vezes 10 elevado a nona, calcule o valor do campo elétrico dessa carga. Então, primeira coisa, eu tenho agora uma carga aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho agora uma carga aqui que está gerando um campo novamente ao redor dela. Então, essa carga, ela vale Q igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 12. Certo? Eu vou pegar um ponto aqui dela e vou dizer que nesse ponto P, a distância é de 0,2 metros ou 2,0 vezes 10 elevado a menos 1 metro. K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9. E eu quero saber quanto é que é o campo elétrico dessa carga. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu já sei que campo elétrico é igual a K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Vou substituir esses dados. Como é que fica? Tem que ser igual a 9,0 vezes 10 elevado a nona vezes a carga vale 4,0 vezes 10 elevado a menos 12 e a minha distância vale 2,0 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. O que é que eu faço agora? Agora é só matemática. Só e apenas só matemática. Vai ser igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9 vezes 4,0 vezes 10 elevado a menos 12. E agora eu vou resolver essa parte de baixo. Eu só fiz repetir até agora. Se eu fizer 2 ao quadrado, isso vai me dar 4. E se eu fizer o vezes 10 a menos 1 ao quadrado, é só eu fazer menos 1 vezes 2. Então, se eu fizer menos 1 vezes 2, isso vai me dar vezes 10 elevado a menos 2. Se para fazer a raiz era só eu dividir a minha potência pelo 2 da raiz, para fazer o exponencial de um exponencial, é só eu fazer um vezes o outro. Continuando, esse 4 aqui desse lado, ele pode ser cancelado com esse 4 aqui de baixo, porque 4 dividido por 4 vai me dar 1. Então, isso vai me dar igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9. E só vai sobrar as minhas bases e potências. Só vai sobrar a minha parte de notação científica. O que é que eu faço? Repito o vezes 10 elevado a menos 12.
E eu vou jogar esse vezes 10 elevado a menos 2 para cima. Se eu jogar ele para cima, eu jogo com o sinal contrário. Ao invés de menos 2, vai mais 2. Meu vai ser 9,0. Aí eu vou fazer assim, ó. Vezes 10. Vou somar 9 menos 12 mais 2. Quanto é que dá isso aqui, hein, pessoal? É 9 mais 2 dá 9, 10, 11. 11 menos 12, isso vai restar um menos 1. 9,0 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb. Terminou o exercício. Então, para resolver a primeira questão da nossa atividade lá, essa é a resposta. Fácil? Essa daí foi melhor, tá vendo? Vocês já tinham conseguido fazer? Não, ainda não. Então, respondam que eu vou fechar as notas na semana que vem para liberar as recuperações. Posso ir para a próxima? Pode. Próximo exercício. Aí a resposta. Lá de novo vocês não estão vendo. Tá aqui a resposta. Próximo exercício é esse aqui, ó. Considere uma carga elétrica de carga Q. Então, a carga é positiva. E vale 12,0 vezes 10 a menos 6. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Então, mesma coisa aqui, ó. Eu vou até aproveitar esse desenho do exercício anterior. Então, vou apagar aqui essas informações. Vamos atualizar. Vamos atualizar essas informações aqui para os novos dados que nós temos. Mas agora, eu tenho uma carga de mais 12 formando um campo. Então, a minha carga é de mais 12,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Essa minha distância é 0,3 metros ou 3,0 vezes 10 elevado a menos 1. O 9 continua a mesma coisa, o K0. E eu quero saber quem é que é o campo. Mesma coisa que eu fiz na outra. Eu vou substituir. Tem que ser igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9 vezes o valor da carga geradora. A carga geradora vale 12,0 vezes 10 elevado a menos 6. A minha distância, 0,3 vezes 10 a menos 1. Só que tudo isso ao quadrado. O que é que eu faço agora? Só matemática. Vou repetir o 9, porque por enquanto a gente não vai mexer com ele. Vou repetir o 12, porque por enquanto a gente não vai mexer com ele. E vou resolver essa parte aqui de baixo. Se eu fizer... Eita, aqui eu errei. Calma, não é 0,3, pessoal. Aqui é 3. Se eu fizer 3... Vou botar aqui para ficar igual. 3,0. Se eu fizer 3,0 ao quadrado, 3 ao quadrado vai me dar 9. E se eu fizer o vezes 10 a menos 1 ao quadrado, a gente já viu que isso vai me dar vezes 10 a menos 2. De novo, só matemática.
eu posso cancelar esse 9 aqui, que está multiplicando, por esse 9 que está dividindo, porque se eu dividir 9 por 9, isso vai me dar 1. Vai sobrar quem? É igual a 12,0 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, e vezes 10 elevado a menos 2. Mesma coisa que eu fiz em cima. Repito o faço 12,0 e agora eu somo todos os expoentes. Mais 9, menos 6, aqui está errado porque aqui é um mais 2. Alguma dúvida até aí? Tem que ser igual a 12,0 vezes 10. 9 mais 2 vai me dar 11. 11 menos 6, isso vai ficar igual a mais 5. Só que em notação científica, eu não posso deixar 12. Notação científica tem que ser um número, a parte do expoente tem que ser um número inteiro. E esse número aqui da frente tem que ser um número entre 1 e 10. Para que eu deixe esse número em notação científica escrito de maneira correta, isso vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a mais 6 newtons por coulomb. Terminou a atividade e essa é a resposta do segundo exercício. Alguma dúvida? Não, essa viu foi mais de boa. Foi mais de boa, né? O que a gente vai fazer? Esse é a resposta do exercício, essa é a resposta. Nós vamos parar o vídeo por aqui, porque senão vai ser um vídeo muito longo. É um vídeo só de resolução de exercícios. Acaba que fica muita informação para receber num único dia. Então, vejam esse vídeo quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem para a gente tirar essas dúvidas. Respondam as atividades, pelo amor de Deus, tá? Para quem está me acompanhando pelo YouTube, obrigada pela presença em mais um vídeo e mais uma aula.